Hello, portadores, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, Predical Fame. O roteiro de Miraculous, ou a falta dele, muitas das vezes faz com que muitos personagens da série acabem ficando extremamente confusos no texto, onde você não entende muito bem para que caminho ele vai seguir, e óbvio que isso divide muito a opinião dos fãs, enquanto a percepção que cada um tem ali assistindo a série. E esse processo faz com que muitos fãs começassem a detestar e odiar personagens em um nível extremo, transformando sua figura em um completo erro, sendo que no final disso a culpa é só do roteiro, que o estrutura de maneira rasa demais. Recentemente a atitude e conduta de alguns personagens vem sendo questionada por muitos fãs e uma galera acaba perdendo a mão, falando coisas até meio estranhas e sem nexo pra mim, e nesse vídeo eu venho aqui falar um pouquinho mais sobre essa polêmica que eu já falei várias vezes aqui no canal, mas eu quero dar um ar um pouco mais sério aqui nesse vídeo e comentar o que eu acho de uma maneira mais atualizada, digamos assim. Mas enfim, se você ficou curioso, tá preparado pra entrar nessa polêmica, se prepara e bora começar. Bom, antes de começar esse vídeo, eu queria só deixar claro que isso aqui é algo que eu já falei. Eu acho que se você me acompanha e assiste principalmente meus vídeos de análise, resumo dos episódios, sempre na parte da análise eu falo sobre isso e sempre vou levantar alguns pontos que eu acho que no roteiro não deu muito certo. Eu acho que um dos primeiros vídeos do meu quadro aqui do Opinando, que eu basicamente falo o que eu acho sobre a série, que tem vários convidados até que eu já trouxe aqui no canal, um dos primeiros vídeos, acredito que o primeiro até, eu falei muito sobre essa questão, sobre o que eu acho principalmente sobre a Chloe no geral, que eu acho que é a grande personagem que gera tantas discussões ambíguas dentro do desenho. E essa discussão começou a se aflorar um pouquinho mais depois do lançamento do episódio Zombaria, onde a gente descobre que a Chloe era a menina que fazia bullying com a Marinette de uma maneira muito pesada, com atitudes muito condenáveis. E nesse vídeo eu vim aqui comentar um pouquinho mais sobre isso, falar principalmente sobre esse processo da Chloe, do Kim, da própria Zoe e outros personagens, que eu acho que é muito interessante a gente comentar aqui. Antes que você assista esse vídeo, eu só quero que você pense de uma maneira lógica e racional, e não gostando de um personagem ou não, porque não é esse o objetivo do vídeo. Mas obviamente depois eu quero também saber a opinião de vocês, então vocês podem deixar nos comentários, sempre respeitando também, não me inventem de brigar nos comentários, tá, por personagem de desenho animado, tá bom? Pelo amor de Deus, que senão eu vou ter que apagar, porque eu não quero treta aqui nesse vídeo, eu quero uma discussão pacífica e calma, ok? Muito obrigado. Bom, antes de começar esse vídeo, eu acho que é legal a gente comentar sobre a diferença entre um personagem e como ele é construído através do roteiro. Bom, quando a gente fala de obras que precisam contar história, seja filme, seja série, seja até mesmo um texto, ele sempre vai ter um aprofundamento do personagem, o personagem vai ser colocado em determinadas situações e a partir disso ele vai se comportar de uma maneira que o roteirista, a pessoa que escreve, tá ali escolhendo o que esse personagem vai fazer. Um exemplo muito claro disso são as AUs de Miraculous, né? O Juliano, que é o Hora Cartoon, ele faz uma série inclusive lá no canal dele, onde ele lê uma AU de Miraculous que é a Scarlet Lady AU. Eu não acompanho muito bem, mas pelo que eu sei, se bem por cima, nesse universo paralelo, né, a Chloe ganha o Miraculous da Joaninha, e até se você já assistiu, se você acompanha, pode também comentar um pouco mais o que você acha disso e como que é, né, a U, porque eu de fato não assisti. Esse pequeno exemplo que eu tô dando pra vocês é porque eu vejo muitos fãs comentando que essa U, ela é muito boa, que ela é maravilhosa, que o roteiro é muito bem elaborado, porque os personagens justamente são colocados em situações diferentes ao que a gente assiste na série. Um roteiro assim, bem estruturado, que consegue elaborar ali os personagens de uma maneira boa, por mais que eles tenham atitudes muito condenáveis ou muito adoráveis que todo mundo gosta, não deixa de ser personagens muito bem escritos. E justamente nesse vídeo a intenção é criticar o roteiro de Miraculous, a forma que eles pegam os personagens e escrevem a história, nunca sobre as atitudes dos personagens ao longo dos episódios. Até porque as atitudes que os personagens têm, elas só acontecem porque alguém escreveu sobre aquilo. As críticas que a gente faz geralmente sobre andamento de personagem sempre tem a ver com a escrita da série e não com os personagens, porque eles não existem, né? Acho que é bom deixar isso claro aqui. Quando a gente fala do roteiro de Miraculous, eu pelo menos enxergo que teve uma evolução muito grande a partir da quarta temporada. Eu acho que a forma de escrita mudou muito, por mais que o Thomas e toda a equipe de roteiristas falem que não, que eles escreveram da mesma maneira, mas dá pra perceber que a pegada é bem diferente. E durante isso a gente vai ter a evolução dos personagens. Eu acho que na primeira até a terceira temporada, essa evolução ela acontece, só que de uma maneira um pouco mais lenta e pontual. Já a partir da quarta dá pra ver que eles começam a evoluir muitos personagens ao mesmo tempo em vários episódios, só que ao mesmo tempo também colocam vários outros personagens na série que não tem desenvolvimento, não tem qualquer tipo de profundidade e
só estão ali pra um episódio ou outro. E quando eu digo evolução de personagem, pode ser uma evolução tanto pro bem quanto pro mal. O Monark, por exemplo, ele é basicamente a versão evoluída do Gabriel, só que pro completo absurdo, justamente pro mal. O Gabriel Agreste é um grande exemplo disso, né? Se a gente pega o personagem, óbvio que ele tem atitudes extremamente condenáveis, ele mantém a esposa dele dentro de um caixão embaixo da casa dele. É óbvio que é extremamente problemático, mas isso faz dele um personagem bom, ele tem um motivo pra fazer aquilo, ele tem um aprofundamento muito bom, por mais que ele tenha atitudes muito burras às vezes, ele é um personagem muito bem escrito, uma boa escrita faz o personagem ser um personagem bom. Outro exemplo ainda falando disso é a Layla, que é uma personagem que também tem atitudes muito condenáveis, atitudes péssimas, que não tá nem aí, que estraga com a vida da Marinette e manipula todo mundo, e justamente por ela fazer tudo isso, ela é uma personagem muito bem escrita, ela é uma personagem que a gente gosta de estar na série, porque ela cria esse clímax pra gente assistir. Se a gente não tiver esses personagens pra dar uma balançada na história, a história é basicamente mais do mesmo, então precisa desses personagens, e personagens assim, bem escritos, são personagens que sim, eu gosto muito da Layla, gosto do Gabriel Agreste como personagem. Entre a primeira e terceira temporada, a gente vê muitos episódios ali que são desnecessários pra história linear, não significa que eles são episódios ruins, eles só são desnecessários pra história. Só que o grande ponto é que Miraculous tem muito personagem, isso é uma coisa que assim, não é uma percepção só nossa, é algo que até os próprios dubladores da série falam. A diretora de dublagem do Brasil já falou em live, inclusive, que é algo assim, surreal pra poder dirigir, porque justamente o grande problema disso é que tem muito personagem, ela tem muitos dubladores, muitas vozes, e você acha mesmo que o roteiro vai conseguir fazer isso de uma maneira perfeita? Nem sempre. Só que o que é perfeito, na realidade, pra mim, pode não ser perfeito pra você. Então, assim, se eles conseguirem trabalhar minimamente com os personagens, acho que já tá de bom tamanho, e daí a gente pode discutir sobre isso, porque ninguém vai gostar 100% do roteiro, e tá tudo bem. Só que a grande crítica é justamente isso, porque já tem muito personagem na série que não tem desenvolvimento, e a cada temporada eles colocam mais e mais personagens. E tendo isso estabelecido, eu quero falar dessa polêmica sobre Chloe e Zoe, toda essa treta e tudo mais, e as atitudes da própria Chloe nesse último episódio. Eu sei que elas são duas personagens que muita gente pega um lado delas e fala, não, eu acho que a Zoe é muito bem desenvolvida e a Chloe é péssima, ou não, a Chloe ia ter um desenvolvimento muito bom e a Zoe é péssima. Na minha visão, as duas personagens são bem mal escritas em vários momentos. Eu acho que a Chloe, ela tem um arco interessante até a terceira temporada, e quando eu digo um arco interessante, não é necessariamente um arco de redenção. Eu acho que a segunda temporada daria até brecha pra ela ter uma redenção, mas eu acho que a terceira é extremamente oposto. Eu vejo a terceira temporada como a Chloe talvez se fortalecendo ainda mais como antagonista, porque ela ali nessa temporada vai ter atitudes muito condenáveis também, e principalmente porque no final ali da terceira temporada ela é a grande akumatizada. Só que tudo isso aconteceu por apenas um motivo, porque a Ladybug negligenciou a Chloe em vários momentos, ela não falou pra ela que ela não ia conseguir mais ter o Miraculous e tudo mais. Isso subiu a cabeça da Chloe, porque na cabeça dela, ela tem que ser a Queen Bee, ela é a única e a melhor heroína, e ela quer provar isso o tempo todo. E justamente essa profundidade da personagem a gente vê também ali no final da terceira temporada, onde a Ladybug vê ali os pais da Chloe akumatizado, e em teoria, seguindo tudo que a gente sabe, seguindo toda a metodologia que a Ladybug tem, o modus operandi dela, ela sempre dá um Miraculous ali pra algum parente quando, né, outra pessoa é akumatizada. E a Ladybug no final da terceira temporada comete justamente esse erro que faz com que o Rockmoth descubra quem é o guardião, aonde ele tá, e acaba, né, conseguindo pegar a caixa por um momento, justamente porque ela foi entregar o Miraculous pra Kyoko, pra tirar a Kyoko de perto do Adrien. Nesse momento a Chloe ficou muito chateada porque ela achou que ela ia ganhar um Miraculous naquela ocasião, porque eram os pais dela akumatizados, e tá tudo bem, eu acho que essa é uma escrita muito boa. Falar que a Ladybug é péssima por causa disso, não, ela só teve um momento de erro, porque ela é uma adolescente, tá tudo bem. E ao mesmo tempo a gente entende ali o porquê que a Chloe se revoltou, e é muito bem construído, é muito interessante de assistir. O problema é que toda essa narrativa construída na terceira temporada vem pra quarta temporada de um jeito que simplesmente não funciona. Parece que todo o desenvolvimento que ela teve, até que seja pra ser uma antagonista ou pra ser uma vilã, eu acho que tudo bem se ela fosse uma vilã, desde que ela for bem escrita pra isso. A partir da quarta temporada isso simplesmente não acontece. A partir dali, a personagem da Chloe, ela é simplesmente jogada de escanteio. A gente vai ter a personagem em um nível extremamente forçado. O que vai fazer a Chloe a partir da quarta e quinta temporada, ela só é extremamente insuportável. Eu não aguento mais ver a Chloe nos episódios, porque ela só é extremamente chata, insuportável, só faz as coisas pra nada, e é muito ruim ver isso. E me incomoda tanto justamente porque eles colocam a Chloe nesse papel, porque agora acho que eles devem ter mudado e querem justamente colocar ela como essa personagem que não tem muito pra que tá ali. Eu acho que se eles quiserem colocar ela como vilã, eu acho que ok, ou até como uma antagonista mesmo, mas desde que isso tenha um embasamento e que funcione de uma determinada forma. E daí vai entrar a Zoe na quarta temporada, que justamente vem com esse objetivo para tentar afastar um pouco a visão que as pessoas tinham da Chloe, porque na realidade os fãs mesmo que assistem desde a segunda temporada
que acompanharam os lançamentos, majoritariamente deles têm um certo carinho pela Chloe, porque a gente acompanhou os episódios, acompanhou a evolução dela, evolução que eu digo tanto pro mal quanto pro bem, e tinha uma visão específica na série. A personagem da Zoe não é uma personagem ruim, eu acho que ela tem muitas coisas em que ela poderia ser apresentada na série. Ela precisava ser exatamente igual a Chloe. Ela é literalmente irmã da Chloe, sabe? E ela é extremamente o oposto da Chloe. Pensando de um ponto de vista racional do roteiro, é óbvio que é uma estratégia justamente pra trazer ali a irmã boa e a irmã ruim. Só que o grande problema é que a Zoe também sofre no meio de tudo isso, porque principalmente na quarta temporada, a Zoe não tem muita profundidade. Ela vai ter ali um certo destaque, né, nos episódios tanto Esmagadora quanto Queen Banana, depois ela aparece como Vesper em alguns momentos, mas ela não tem um grande desenvolvimento. Já aqui na quinta temporada, eu acho que a Zoe tá ganhando muito protagonismo, eu acho que ela tá tendo episódios muito bons e que ela tá se destacando sim como uma personagem muito boa. A gente vê no especial, por exemplo, a escolha dos Kwamis, a gente vê no episódio Adoração, a gente vê no episódio Emoção, o quanto a Zoe tá se desenvolvendo pra tentar se desvencilhar dessa família e começar a ser livre, fazer o que ela gosta, muito se autoaceitando da forma que ela é. Eu acho que isso é um negócio super legal de acontecer, sabe? A grande crítica, na realidade, é como ela foi inserida na quarta temporada, nada mais que isso. Mas ela já tá na série, agora o que eu quero é que, assim como eu espero pra Chloe, que a Zoe também se desenvolva muito bem. Só que daí algumas pessoas pegam isso como se a gente detestasse literalmente o personagem, tipo, tem vídeos aqui no canal que eu falo, nossa, eu detesto o Gabriel é péssimo, olha ele controlando o filho dele. Sim, as atitudes dele ali, todo o contexto que a gente assiste é uma situação péssima, mas ele é um personagem muito bom, se não fosse ele ali, a gente não ia ter toda essa trama. Assim como eu também já vi gente falando que, sei lá, eu passo pano pra Chloe, sendo que eu já falei em vários episódios que ela é insuportável, que ela tá super chata, e que eu só queria um desenvolvimento bom, é só isso que eu quero. Mas assim, eu pelo menos quis fazer esse vídeo pra gente conversar sobre isso, porque eu queria abrir um espaço no meu canal pra gente comentar sobre isso, porque em outras redes sociais é absurdo quanto tem hate e o povo que defende a ferro e fogo a Chloe, passa pano pra tudo que ela faz, ao mesmo tempo que tem gente que ama a Zoe e não entende o motivo ali da Chloe ter feito tudo isso em relação ao roteiro, tá? Não as atitudes dela ali, mas de como a personagem foi construída ao longo das temporadas, e esses dois começam a brigar, isso principalmente no TikTok e no Twitter. E eu adoro que tem alguns argumentos tipo, ai, não tem como defender a Chloe. E, sim, as atitudes dela são péssimas, mas tipo assim, defender do que? Ela nem existe, sabe? São atitudes condenáveis, mas a gente espera que, né, tem um roteiro que vai levar ela talvez pra uma reflexão ou algo do tipo. E eu não sei como isso funciona para as outras pessoas, mas quando eu venho aqui no canal e até critico sobre isso, critico sobre o roteiro, sobre o posicionamento da Chloe, sobre como a Zoe é inserida na série, não é porque eu detesto a personagem, quero que ela exploda e saia e nunca mais apareça, bem pelo contrário, eu quero que ela apareça em mais episódios, que ela tenha muito mais destaque e ganhe muito mais protagonismo. E quando eu digo isso é pra ambos os lados, é pras duas, eu acho que as duas precisam disso, eu acho que as duas precisam desse momento, sabe, pra se desenvolver, talvez cada uma pra um lado, talvez, a Vesperia, de fato, ela ali como Vesperia e a Chloe como uma vilã, sei lá, no futuro, mas sabe, vamos construir isso bem, vamos escrever roteiros bons, vamos escrever coisas legais, sabe, porque é sobre isso, os episódios estão virando muito mais do mesmo quando a gente fala disso, sabe. Mas enfim, agora eu quero saber de vocês, o que vocês acham sobre tudo isso, sobre essas questões, se vocês ainda esperam que a gente vai ter um aprofundamento melhor nos personagens, e claro, de uma maneira respeitosa aqui embaixo, pelo amor de Deus. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like pra apoiar meu trabalho, se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações. Espero vocês em breve, até mais e tchau!